Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos 4 entrevistados. Primeiro, Rosane Correia Gonçalves, porta-voz do GAAN, fala sobre o grupo de apoio às adoções necessárias. Depois, Marielle Montes, diretora do Departamento de Cidadania, da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, fala sobre o projeto Cidadania nas Escolas. Na sequência, o tenente-coronel Edmauro Assunção fala sobre o seu novo trabalho como chefe do Estado-Maior do 4º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná. Por fim, Roberto Tarvanaro, advogado especializado em Direito Eleitoral, fala sobre eleições 2018. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e vamos conversar agora com Rosane Correia Gonçalves, neste momento, porta-voz do GAAN, o Grupo de Apoio às Adoções Necessárias. Eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando justamente sobre a origem, quando que surge o GAAN, um breve histórico, se fosse possível, e também qual a finalidade do Grupo de Apoio às Adoções Necessárias. E muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Nós que agradecemos, com certeza, Ney. Então, o Grupo de Apoio às Adoções Necessárias, ele surgiu de um projeto de extensão da UEPG, né, Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 1998. A professora Edith Frank, ela era professora do Departamento de Serviço Social e também assistente social da Vara de Infância e Juventude. Como ela conhecia a realidade de alguns grupos de apoio à adoção, ela sentia a necessidade que em Ponta Grossa também poderia existir um grupo de apoio. Primeiro porque ela fazia visita nas casas dos pretendentes à adoção. Ela tinha em mãos, né, como coordenadora do projeto de extensão, as estagiárias. Ela começou a articular para que esse grupo realmente existisse. E assim foi, né? Então, em 98, começou com um projeto de extensão e ele começou a criar forças. Em 2001, ele se tornou uma ONG, né? Eu comecei com meu esposo já desde o início do projeto de extensão, assim, conhecendo a realidade, não assim muito a fundo, logo que nós adotamos a nossa filha Carol, né? Quando esse grupo ele começou a existir como uma ONG, né? Na realidade a gente fala ONG, mas não é uma ONG, é uma OCIP, né? Que é um pouquinho mais do que ONG. Ele começou a ter mais responsabilidades, né? Porque enquanto o projeto de extensão, ele era um filhinho da UEPG, vamos dizer assim, em palavras mais simples, né, para poder entender. E depois ele já tornou-se uma ONG, né? Então, nós tivemos que trabalhar muito mais. Mas qual é a finalidade? Nós, enquanto ONG, acolhemos os pretendentes à adoção. O que é isso? As pessoas que têm interesse em adotar, elas podem chegar ao nosso grupo através de uma pessoa conhecida que indicou o nosso grupo, ou que a maior parte das pessoas chegam à Vara de Infância e Juventude, manifestam o desejo que querem adotar e são encaminhadas para o nosso grupo. Existe uma portaria, né, 005/2001, que todos os pretendentes à adoção devem participar no mínimo de 3 reuniões, né? Então, eles vão até a nossa reunião, participam. Geralmente não ficam só em 3 reuniões, porque eles conhecem a realidade de casais, de pretendentes à adoção, até que já adotaram e continuaram participando do grupo e se sentem pertencidos, né? Porque comungam os mesmos valores. E assim o nosso grupo se formou e criou mais forças realmente e existe até hoje, né? 2018. O Grupo de Apoio às Adoções Necessárias, o GAAN, ele tem esse nome, essa nomenclatura, principalmente essa palavra final, necessárias. Por quê? Sim, porque quando se fala em família, em filhos, né, a gente imagina, vamos dizer assim, nasceu um bebê, os pais, né, eles vão cuidando do bebezinho desde pequenininho, vai crescendo, ele está ali no seio da família, vamos dizer assim que a gente diz, né, normal, né? Você vai ensinando os primeiros passos, quando começa a ir para a escola. O que é adoção necessária, né? A gente fala adoção é só uma maneira diferente de ser pai e mãe quando a criança chega no seio da família, que não através da via biológica,
né? E por que necessária? Porque não é a prioridade uma família, né, para uma criança, é a criança para uma família, né? Porque a gente sabe que os abrigos têm muitas crianças, né? A gente ouve muito isso. Nossa, mas os abrigos estão cheios, por que que essa fila demora tanto? Exatamente, tem crianças lá, mas nem todas estão destituídas do poder familiar. O que quer dizer isso? Elas estão ainda, né, sendo verificadas se realmente elas podem voltar para a família ou não, porque está sendo feito um estudo técnico em cima disso, né? Porque às vezes a criança passou por problemas muito sérios, né? A família biológica talvez não queira mais ela, mas não é bem assim, simplesmente colocar para adoção. Isso tudo é baseado em cima de um estudo, né? Infelizmente isso demora um pouquinho, né? Mas depois que a gente começa a conviver com isso, a gente entende a realidade, que isso precisa demorar. Porque a criança não é um objeto que a gente chega numa prateleira e pega e leva para casa e, não gostei, vou lá e troco. É para sempre. É amor para sempre. Porque, por exemplo, um filho biológico, né? Quando o filho biológico apronta alguma coisa, né? Faz alguma na escola, alguma coisa assim, nunca se fala, o meu filho biológico aprontou. Ele gaseou a aula, ele fez tal coisa. Quando é o filho adotivo, isso vem à tona assim de uma maneira muito forte, porque fica assim taxado. O filho adotivo fez aquilo. Ele não é um filho, ali é filho adotivo. E quando é filho biológico, aí a coisa, porque não sei o quê, porque aconteceu, né? Então, por que adoções necessárias? Porque são necessárias as adoções, né, que elas caminhem mais rapidamente para a conscientização desses pais que estão ali. E assim, nós não queremos que nenhum pai, de forma alguma, mude a sua maneira de pensar. Se ele tem a necessidade de ter um perfil bebê, muito que bem. Ele amadurece essa ideia, ele chega até nós e ele vai realmente esperando, ele vem preparado para essa gestação mais demorada. Mas se ele chega até nós um pouquinho mais seguro e ele vai percebendo que outras famílias já fizeram essa adoção e não foi uma coisa assim, nossa, como falaram, tudo. Ele sente essa necessidade, grupos de irmãos, né? Adoção tardia, necessidade especial. Então, tudo isso é possível, baseado no amor, por isso necessária. O objetivo, então, do grupo é permitir que os pais, ou seja, aqueles que pretendem ter um filho do coração, que os pais, esses pretendentes, sejam, não digo treinados, mas orientados. Tá? Orientados principalmente através de, acredito, algumas pequenas palestras com alguém que tire dúvidas de caráter legal, mas principalmente com a experiência de outros pais que já passaram pelo processo de adoção, correto? Exatamente. Então, nós temos reuniões quinzenais que acontecem e nessas reuniões nós fazemos um planejamento semestral. Então, nós temos uma parceria com a Faculdade Santana com o curso de Psicologia, último ano de Psicologia, supervisionado pela professora Valéria. E eu brinco até as minhas projetos de psicólogas, né, são meninas, assim, eu digo meninas, mas são quase que psicólogas já, né, então elas vêm muito assim, sedentas de amor, realmente conhecendo o grupo, e elas chegam assim, querendo aprender com o grupo, né, então nós querendo que elas venham para nos auxiliar, ensinar, e elas vêm sedentas para conhecer as famílias, né, enquanto gestando filhos adotivos. Então é uma forma muito linda de unir essas duas partes, porque a gente vê o crescimento realmente, sabe? De querer formar famílias e as psicólogas chegando até nós, né? Então, realmente essas partes se encaixam, é necessário, né? Então, assim, nós temos o grupo pré-adoção, vamos dizer assim, daqueles pretendentes, e temos um grupo pós-adoção, né? O que é pós-adoção? Já adotaram, então, paralelamente, enquanto está acontecendo a preparação, né, dessas 3 reuniões, acontece também um grupo pós-adoção, né? Que ali vem crianças,
estagiárias, elas fazem trabalhos lúdicos com as crianças. Então, assim, é uma mescla tão linda, porque tem famílias que vêm com os filhos biológicos também, que já têm filhos biológicos. E elas trazem os filhos biológicos junto com os filhos adotivos, aqueles que são pretendentes. Então, ali você vê que é tudo a mesma coisa, sabe? Então, ali se fala em filhos. Ali vai buscar informação quem realmente quer formar família, né? E eu sempre falo, é interessante a gente vir aqui buscar informações no lugar certo. Se nós não soubermos tudo, a gente vai buscar essa informação, porque nós somos filiados à Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, que é a ANGAAD, né? Então, aqui não é um mero grupo de apoio, né? Existe a nível de Brasil mais de 150 grupos de apoio, né? Então, nós não estamos assim, meramente resolvemos fazer uma reunião. Isso é muito tempo, há 24 anos já existem os grupos de apoio à adoção, né? Cada ano os grupos de apoio se encontram no estado do Brasil por uma grande conferência, né? Esse ano vai ser em Bonito, né? Em novembro. Então, a gente está sempre assim, se atualizando, estudando, né? Porque o sentimento, o amor, ele brota, mas junto disso vem todo um histórico. A gente sempre fala, as crianças, cada um traz a sua mochilinha, né? Uns trazem uma mochilinha, outros trazem uma mochilona da história da vida deles, né? E se realmente eles foram colocados para adoção, é porque alguma coisa aconteceu na vida deles. E é isso que a gente precisa saber para poder trabalhar com eles e trazer eles até nós e, assim, ser feliz com tudo isso, né? Porque nós quisemos ser pais. Rosane Correia Gonçalves, nesse momento porta-voz do GAAN, o Grupo de Apoio às Adoções Necessárias de Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito bom assim, estar com você, estar podendo falar, né, de adoção. Eu também sou filha adotiva, né? Eu e meu esposo, nós temos 4 filhos, né? 3 meninos, eu digo meninos, né? 30, 27, lá vai cacetado, né, de idade. E a Carol com 23, que é adotiva. Então é uma oportunidade assim, muito bem-vinda poder falar do grupo, né, e desmistificar um pouco, né, mostrando, né, às pessoas que ser pai e mãe adotivo é só uma maneira diferente de ser pai e mãe, né, que não através da via biológica. Novamente, muito obrigado. Eu também tenho uma filha do coração, que amo muito. E uma coisa que eu aprendi com ela, então ela que me ensinou, e é muito simples. Não existe diferença. Filhos são filhos, apenas isso. Independente do laço biológico ou não. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.